todos, eu me chamo Henrique Caraça Maximiano, sou da turma 6V de microprocessadores e nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês o meu projeto final da matéria de microprocessadores, que é um medidor de energia residencial. Bom, primeiramente eu vou mostrar aqui a parte física do projeto, está por dentro dele aqui, por dentro da caixa. Então aqui eu tenho um microcontrolador Node MCU. A principal vantagem aqui da escolha dele foi o Wi-Fi integrado, né? Foi essa plaquinha de Wi-Fi. Aqui a gente tem um relé. Esse relé vai servir para o controle do cooler aqui que a gente está usando para resfriamento, né? Que eu estou usando para resfriamento. E aqui as outras ligações, né? Então aqui a gente tem aqui a parte da tomada, onde a gente consegue ver o espelhinho aqui. E essa tomada ela foi colocada pelo seguinte motivo. Atualmente, até por norma, o cabo dos aparelhos elétricos, né, eles possuem essa camada aqui que envolvem tanto a fase quanto o retorno no caso de um aparelho 110. Porém, o sensor não invasivo, que é esse daqui que eu vou detalhar a seguir, ele precisa simplesmente de um fio, porque quando a gente tem dois fios, os campos magnéticos deles se anulam, então a gente não pode usar isso. Então a intenção aqui foi fazer uma espécie de extensão no qual a gente consegue ter separadamente somente um fio desse conjunto aqui que está dentro do cabo do aparelho. No nosso caso aqui um secador de 1200 watts. Bom, então esse daqui é a parte física, né? Então a gente tem aqui as montagens com relação aos resistores. A gente tem aqui também uma plaquinha, um LCD 16x2 com um I2C, que é essa placa aqui atrás, que facilita a gente conectar ele no Node MCU. Agora no próximo corte eu vou mostrar para vocês o projeto montado e as medições sendo feitas. Bom, então retornando aqui com o projeto montado, né, com a tampa aqui do suporte fechado, só explicando melhor um pouco sobre o nosso sensor. Esse daqui é um sensor SCT-013 de 100 amperes, com a saída de 50 miliamperes. O funcionamento dele é basicamente como um transformador, né, como um mini transformador, no qual o primário desse transformador será o fio, no qual a gente quer medir a corrente, e o secundário é o fio no qual o Node MCU, que é o nosso microcontrolador, vai conseguir ler e nos dar os dados que nós desejamos. Aqui é o funcionamento físico mesmo desse sensor. A gente vai ter o fio, e como o Ørsted já mostrou para a gente cerca de 1800, todo fio com uma corrente carrega consigo um campo magnético. E um campo magnético variável, ele consegue ter como produto uma tensão. E aqui é exatamente o que a gente vai ter, né? Um campo variável aqui em 60 Hz, que é a tensão da rede, vai trazer para a gente uma tensão que a gente vai conseguir ler no pino analógico do Node MCU. Bom, com relação agora ao funcionamento, eu tenho aqui uma carga conectada nele, que é um secador de cabelos de 1200 watts. Lembrando que esse número de 1200 pode variar, tá? Então é ali uma potência de referência, mas dependendo da tensão da rede, corrente da rede, quantidade de cargas ligadas na rede, essa potência pode variar. Então, qual que é a intenção? A gente vai usar esse fio aqui, que é o fio de referência que eu havia explicado, e colocando aqui o sensor não invasivo no fio, a gente vai ligar a nossa carga, que é o secador de cabelos, e a gente vai conseguir ler os valores de corrente e potência aqui no LCD, e também nós teremos esses dados sendo transmitidos serialmente via Wi-Fi para o Blink, que é a plataforma que nós utilizamos aqui, que eu utilizei como o servidor, para a gente conseguir coletar esses dados de corrente e potência e transformar em valores aqui que seriam interessantes para a gente. Então aqui a gente vai ter a potência em watts, aqui a corrente em amperes, lembrando que tem um atraso de 1,5 segundos entre o que é medido e o que é levado para o Blink. A gente vai ter o valor acumulado, esse valor aqui com casas decimais, nesse caso aqui não está as casas decimais, por isso o valor não vai aparecer completamente, mas à medida que o projeto ficar muito tempo ligado, esse valor vai sendo acumulado aqui.
o valor projetado em 24 horas, então a gente converte essa potência aqui em kWh. A gente tem o valor de referência da CPFL, no caso de R$ 0,92 por kWh. Então a gente vai ter aqui uma projeção para 24 horas e uma projeção para 30 dias, se a gente ficasse com essa potência aqui ligada por 30 dias seguidos e 24 horas seguidas também. Embaixo nós temos o gráfico da potência. Bom, então realizando o teste aqui, eu vou pegar o meu secador de cabelos e vou ligar e a gente vai conseguir ver as projeções de corrente e potência no LCD, no display LCD 16:2, e as projeções de valores, corrente e potência no Blink. Então, ligando a carga. Como podemos ver, nós temos aqui uma potência de cerca de 1.200 watts, que foi mostrada no Blink, um valor projetado para 24 horas de cerca de R$ 28 e um valor projetado, no caso do aparelho ficar ligado durante 24 horas e 30 dias seguidos, um valor projetado de cerca de R$ 868. Então, esse daqui é o meu projeto de microprocessadores, o projeto final, né? Lembrando que, caso eu queira desligar todo o meu projeto, eu tenho uma fonte de alimentação ali que alimenta o projeto, e caso eu queira desligar ele como um todo, é simplesmente vir aqui nessa chavinha de alavanca que todo o projeto é desligado. Inclusive, o nosso cooler também deixa de rodar. Desde já eu agradeço a oportunidade de ter aprendido essa matéria e espero que vocês tenham gostado.